tem nada melhor que começar a segunda-feira, iniciar mais uma semana depois de vencer um clássico. Por sinal, tá virando rotina já em 2026, são 4 clássicos, 4 vitórias. Luiz Ubeldia simplesmente venceu 7 dos 9 clássicos que disputou até aqui. Um recorte simplesmente espetacular. E se eu te disser neste vídeo aqui que talvez, finalmente, a gente possa ter uma resposta para as centenas, milhares de perguntas que eu sei que vocês mandam aqui em todas as redes sociais, questionando sempre a mesma coisa há mais de 2 meses. Cadê o camisa 9, Lessa? Vai chegar o camisa 9 ou não vai? E parece que ele está vindo. Há 8 dias do encerramento da janela, basicamente no dia 3 de março, o Fluminense abriu mais uma negociação e está tentando contratar Gabriel Ávalos, jogador do Independiente da Argentina. Eu falei para vocês que a diretoria seguia trabalhando, que o objetivo ainda era trazer um jogador, e eu também falei para vocês que muito provavelmente não seria um nome que viria como unanimidade ou nada perto disso, até porque depois de toda a expectativa que foi criada, com a negociação pelo Boanga fracassada, dificilmente a diretoria do Fluminense conseguiria trazer um nome em tão pouco tempo, um nome à altura, um nome que seria indiscutível e que deixaria a torcida do Fluminense satisfeita depois de tudo que aconteceu no ano passado e ainda segue acontecendo com esse problema, esse drama que virou, na verdade, a camisa 9 do Fluminense. E a gente vai começar esse vídeo aqui, primeiro pedindo aqui para você deixar o seu like, se você puder, seu comentário, claro, se inscrever aqui no canal também é fundamental, tá tudo aqui embaixo, só você clicar, é de graça e ajuda muito a gente, tá bom? Vamos começar direto, sem rodeios, falando sobre Gabriel Ávalos, que é o jogador que está na mira e tem uma proposta do Fluminense na mesa. Essa notícia que vem lá da Argentina inicialmente, publicada pelo jornalista Germán Garcia Grova, informando uma proposta de 3 milhões de dólares do Fluminense, mais de 15 milhões de reais por esse jogador de 35 anos. Paraguaio Gabriel Ávalos, de 35 anos, que atualmente está no Independiente da Argentina, já desde 2024, ou seja, está indo para a 3ª temporada no Independiente. E aí a gente, como sempre faz, vamos lá, vamos olhar os números. Essa temporada, nesse ano, números bem interessantes, por sinal, né? Porque são 6 jogos, ele tem 3 gols e 2 assistências. Está começando bem o ano de 2026. Ano passado, foram 38 partidas, 12 gols e 2 assistências, ou seja, no total, 14 participações em gol. No ano anterior, 45 jogos, a média cai um pouco em 2024, 12 participações em gol, 10 gols e 2 assistências. O melhor ano dele foi em 2023, justamente quando ele estava no Argentino Júnior e enfrentou o Fluminense. Vocês vão lembrar, ele faz gol lá na Argentina, estava lá naquele jogo. E lembro muito bem dele naquele jogo, atacante que de muita movimentação, de muita imposição física, aquele centroavante de área mesmo. Naquela temporada, ele fez 44 jogos, 21 gols e 4 assistências. E aí os números anteriores, enfim, ele mantém mais ou menos a média ali em 2022, né? 36 jogos, 13 gols, 8 assistências, em 21, 12 gols e 1 assistência e para por aí. Dá para dizer, analisando pelos números, que a carreira do Gabriel Ávalos começou para valer como centroavante de 2021 para cá, a gente está falando de 5 anos, e ele tem 35, ou seja, ele tinha mais ou menos ali 29, 30 anos, quando ele começa a atingir números razoáveis para um centroavante. E aí, mesmo sem fazer uma análise aqui aprofundada, como eu disse, eu lembro muito bem dele naqueles jogos contra o Fluminense, acho até que ele foi bem, principalmente lá, quando ele faz gol, é um jogador com uma característica totalmente diferente que o Fluminense vinha buscando até agora no mercado. E eu acho que é uma característica que tem que ter no elenco. Ele é um cara alto, né, que vai, sem dúvida alguma, 1,90 m mais ou menos, ele vai disputar muita bola na área, ele vai disputar a bola com o zagueiro, ele é um cara, como eu disse, tem muito porte físico,
E é um cara muito de área, de finalização, dentro da área. Não é um cara para muita participação com a bola fora da grande área. Não é um jogador totalmente... do próprio Alex Coelho. O Coelho é um cara de muito mais movimentação, um segundo atacante, é um jeito totalmente diferente de jogar. E aí, isso já, pelo menos para mim, liga um pouco de sinal de alerta. E denota para mim um desespero da diretoria do Fluminense, que era de se esperar, depois de tantas tentativas, tantos jogadores sondados, negociações que não foram para frente, o desespero de trazer um jogador que agora é isso, não adianta. Não está vindo jogador para resolver. Está vindo jogador para tapar um buraco até o meio do ano. Para ser opção ao Zubeldia, à medida que a gente não sabe o que vai acontecer com o Cano, como ele vai voltar, se ele vai voltar bem, se ele vai aguentar ter uma sequência, e precisa revezar o John Kennedy, que neste momento só o John Kennedy joga. Então o Zubeldia falou, preciso de mais um jogador. E como os jogadores da prateleira mais alta que o Fluminense tentou não teve êxito, vai trazer um cara agora para participar dessa rotação, para brigar por espaço, para ser mais um ali brigando. Essa que é a realidade. E todo mundo sabe que o Fluminense não precisava desse tipo de jogador. Porque para isso já tem lá o John Kennedy e Cano. Todo mundo sabia desde o ano passado, depois de mais de 2 meses da janela, que o Fluminense precisava de um jogador para resolver. E vários nomes foram tentados, opções foram estudadas, muitas negativas, enfim, não aconteceu. E aí vem um cara para ser mais um ali. Eu falei, na época que, enfim, vem a situação do Coelho, que ele surge ali como possibilidade, falei, cara, é um cara que não vai resolver. E aí a primeira, o Grova, ele informa lá na Argentina que o Independiente recusou. Ele é um cara bem informado lá. E ele já disse que o Independiente recusou a proposta pela forma de pagamento. 3 milhões de dólares, eu não sei como o Fluminense propôs isso, não sei se eles vão pedir mais ou se é só uma questão de parcelamento. Se for isso, o Fluminense vai chegar. Se for isso, o Fluminense vai chegar. A não ser que eles queiram pedir mais grana por ele. Mas para mim é uma loucura pedir mais grana por esse jogador que já tem 35 anos. Assim como eu sei que muita gente vai considerar uma loucura pagar 3 milhões de dólares para um jogador nessa idade que não chega, né, com números e com histórico, a gente dizer, pô, esse cara aqui vai pegar a camisa e vai jogar. É realmente uma medida de desespero para resolver uma lacuna ali de elenco, mas muito mais em termos de quantidade do que qualidade. E aí, quando você vai para o desespero, reta final de janela, não adianta, você vai ter que gastar uma grana e talvez gastar mais do que vale determinado jogador. O Spinelli, por exemplo, citando o exemplo dele, foi pouco mais de 2 milhões de dólares ali que custou ao Vasco. Jogador que fez 28 gols na temporada passada. E aí, só para vocês terem uma noção, é claro que eu não estou dizendo que vai ser igual, não estou dizendo. Mas tem uma grande chance. E eu torço para que esteja errado, tá? Eu torço para que, se ele realmente vier, que ele entregue os gols que o time precisa. Vestiu a camisa do Fluminense, eu vou torcer a favor. Mas faz sentido para mim? Só que nada mais faz sentido para mim nessa altura do campeonato. Nada mais. A gente tenta buscar respostas, não consegue entender melhor o que está acontecendo, né? Qual a visão, qual a ideia. Então, como a gente não tem, a gente vai analisar com os números, com tentar estabelecer uma linha de raciocínio coerente e falar aquilo que a gente acha, né? Baseado em tantas situações que já aconteceram nessa janela. E aí eu fui olhar, o Everaldo deixou o Fluminense sob muitas críticas justas, né? E aí eu fui olhar aqui os números do Everaldo. Se a gente pegar no passado, ele entregou aqui, somando 8 mais aqui já é 2025, 8 mais 3, 11 gols, 3 assistências, 14 participações em gol, né? Aqui, se a gente vê, 14 participações em gol, ele teve em 2025, isso o Ávalos, né? Em 2024 ele não teve 14 participações em gol, aí tem temporadas melhores em 23, 22 e 21 não chega a 14, né? As temporadas 23 e 22 que foram as melhores dele. O Everaldo aqui em 2024, ele entrega 11, fez mais jogos, é verdade, jogou mais, né? 58 jogos, mas são 17 participações em gol. Em 2023, o melhor ano dele pelo Bahia, também muitos jogos, porque aqui se joga muito, né? Foram 25 gols. 25 gols, não, perdão, 20, com mais 5 assistências. Então, 25 participações.
Depois ele vai pro Kashima, e aí, enfim, não se destaca muito, mas ainda assim tem 17 participações aqui em 2021. Depois 18 gols em 2020 com mais 5 assistências. Pela Chapecoense, 19 gols mais 2 assistências, 21 participações de gol. E para por aí. Repara que a carreira depois, 2019, 2020, 2019 é que ele ganha destaque. Já quase 2020. O Ávalos, em 2021, a carreira dele começa para valer. Então, reparem, são equivalentes, né? Acho que dá para dizer. São equivalentes, sem exagero nenhum, são equivalentes. A chance da gente passar raiva e chegar no meio do ano desesperado por um camisa 9 ainda são reais, né? São muito reais. A diferença é que a gente está falando de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais hoje não é muita grana para o Fluminense, 3 milhões de dólares. Beleza, pode até ser que não faça diferença no meio do ano para trazer um jogador de peso. Pode até ser que não faça diferença para brigar pelo Nino, porque são outras questões. Ok, mas não tem como não levar em consideração o custo-benefício. Germancano, com todas as dificuldades físicas que ele teve, a tirar o melhor ano da carreira ali do Ávalos, ano passado, o Cano fez 20 gols. No ano passado. E a gente sabe que não foi um ano bom, longe disso. Então, é realmente uma situação muito complicada. É um jogador que vai chegar novamente com um alvo enorme na cara dele, porque ele está vindo após uma gigante expectativa que foi criada pelo Buanga, pelo Hulk lá atrás também que não veio, uma cobrança extrema e totalmente justa do torcedor. E todo mundo sabe que o Fluminense precisa de um jogador de qualidade, porque falta isso para esse time alcançar uma nova prateleira e certamente entrar ainda mais forte na briga por títulos esse ano. Todo mundo vê um trabalho bem desenvolvido pelo Zubeldia, olha e fala, meu Deus, se tivesse um centroavante, no jogo de ontem, se tivesse um centroavante, e se a gente tivesse mais um zagueiro, os problemas estão aí há muito tempo e até agora não foram solucionados. Se o Ávalos chegar, foi o que eu falei, vamos torcer para que dê certo, mas nada indica isso, né? É um jogador que vai chegar ali e vai ter que brigar pelo espaço dele, numa característica diferente, que eu acho que se vem ele e vem outro cara de peso, ou se pelo menos o Buanga tá certo, vem no meio do ano, e aí vem um cara agora como ele, para entrar na rotação, amigo, aperta a mão aqui agora, tamo junto, vamos que vamos. Pô, não vou reclamar, porque infelizmente não deu para concretizar agora, vamos do jeito que tá aqui no meio do ano, vai vir um cara, um grande jogador, em junho vai chegar ali, vai vestir a camisa e vai jogar. Mas que garantia a gente tem disso? Nenhuma. E nem há nenhuma garantia que vai vir um cara de peso mesmo na outra janela. Pode ser que venha, mas pode ser que não venha também. Então, enfim, para agora, pensando em resolver a questão agora, é um jogador que ele vai acrescentar ali uma característica diferente, um cara de área, de bola, mas não acredito que vá chegar aqui e resolver realmente essa questão. Mas acho que está muito longe daquilo que a gente espera e daquilo que o Zubeldia merece pelo trabalho que ele vem fazendo. Vamos ver, ao longo do dia, provavelmente teremos mais novidades sobre Gabriel Ávalos. E aí, falando mais um pouquinho sobre o jogo de ontem, muito debatido, aquele erro na falta, né, cobrada, que acabou gerando a expulsão do Bernal, que estava jogando muito mais uma vez. Os jogadores falaram sobre isso na zona mista e o Martinelli deu uma declaração muito interessante, por sinal, mais um grande jogo de Martinelli. Para variar, vou trazer um pouquinho da zona mista. Martinelli, Acosta e também Canóbio falaram após o jogo de ontem lá no Engenhão. Jogada ensaiada, há um erro e aí o Bernal acaba fazendo a falta e sendo expulso. Como é que vocês têm ensaiado essas faltas? O que você acha que deu errado nessa jogada? Uma desatenção nossa ali, a gente não pode cometer esses erros, a gente ficou sem ninguém na sobra. Foi uma desatenção de todo mundo, do grupo, todo mundo foi ali e a bola rebateu e já sobrou no contra-ataque para eles. O Bernal fez certo, tinha que ter matado mesmo. Então, agora esses erros a gente não pode cometer mais. Então, vamos seguir firme e forte aí nos treinamentos para que a gente não aconteça mais esse tipo de erro que é
que é crucial às vezes nos jogos, ficar com um a menos tanto tempo que a gente ficou. É difícil correr atrás, então vamos acertar esses detalhes. Muito boa noite, parabéns pela vitória, mais um clássico, mas eu queria te perguntar dos bastidores, né? A gente estava aqui, naquela sala ali do lado, o Fernando Diniz foi demitido, e muito se diz que o próximo treinador, que talvez já esteja até à frente no domingo, possa ser o Renato, né? 2 confrontos na semifinal com 2 técnicos recentes do Fluminense. Muda alguma coisa para você isso, de saber essas coisas? Não, a gente tem que estar focado no nosso. O adversário tem que fazer o dele, a gente está focado, eu estou focado no Fluminense, no nosso trabalho aqui, então a gente não tem... Se o Renato for, a gente vai estudar o próximo jogo, né? Mas normal, a gente está focado aqui dentro do Fluminense. Martinelli, já houve uma conversa, um entendimento de planejamento interno sobre o que pensar para o jogo contra o Palmeiras? É mais um piso sintético lá em Barueri? E como vai ser o reencontro com Arias? A gente hoje acho que é descansar, amanhã a gente começa a pensar no Palmeiras. Sequência pesada de jogos, cada 3 dias aí tem um jogo. Então depois a gente vai estudar o time deles, a gente sabe que é uma grande equipe, né? Que é difícil jogar fora de casa lá contra eles. Então vamos estudar, ver os detalhes fortes, onde que eles têm algumas falhas e vamos ver o que o professor tem para falar para a gente aí, para a gente se preparar muito bem. Flores para o Arias ou outro tipo de recepção? Não, agora ele foi um companheiro nosso, agora ele é um adversário, então com todo respeito aí, a gente tem que ir para fazer o nosso trabalho. Martinelli, um dos lances que decidiram o jogo foi a expulsão do Bernal, né? Ali não tinha muito o que fazer, a torcida do Fluminense já se manifestou pró o jogador. Você acha que ele já está adaptado para ser titular do Flu? O Bernal é um grande jogador que vem nos ajudando aí, voltou muito bem aí, está fazendo um grande início de ano, está nos ajudando bastante. Falei com ele também, eu achei que ele fez certo. A gente com 1-0 no placar tinha que ter matado mesmo a jogada. Então é um cara que vai evoluir muito, é jovem ainda também, mas tem nos ajudado bastante dentro de campo. Martinelli, rapidinho. Você de novo saiu de campo sob gritos de Martinelli e a seleção, né, pela torcida do Fluminense, cara. Você vive um grande momento. Como fica isso na sua cabeça, cara? Tem essa expectativa? Você pensa nisso em ano de Copa do Mundo? Tem convocação. É o sonho de todo jogador, sempre falei isso, é o meu sonho também. Então, estou focado aqui no Fluminense. Eu acho que para mim ter uma oportunidade lá, eu tenho que estar bem onde que é o meu trabalho, onde que é o meu clube. Então, estou focado 100% aqui. Se vir, vai ser uma grande alegria para mim, para todos os meus companheiros aí que tá torcendo também. E acho que é tudo no plano de Deus, seguir fazendo o meu trabalho dentro de campo aqui junto com o Fluminense, que isso na hora certa, no momento certo, vai acontecer. Vantagem e o Fluminense acabando com uma escrita diante do Vasco e nesse momento o técnico do Vasco acaba de ser demitido. Olha como é importante uma vitória para o Fluminense num jogo tão importante. E o que você gostaria de falar sobre essa vantagem que vocês têm nesse primeiro duelo? O que eu posso falar do jogo, né? Acho que o jogo foi um jogo inteligente de nossa parte, tirando aí a jogada da expulsão, que a gente não deixou um cara na sobra, mas depois acho que foi uma partida inteligente, em bloque baixo, bloque meio e bloque alto. A gente tentou, se juntou muito passe, mais no segundo tempo aí com o lado nosso com Samuca aí que se tirou também o Lucho. A gente conseguiu juntar passe e generar aí um método de peligro, né? Assim que feliz, continuar, falta mais um jogo, ainda não está nada resolto e é assim. Agora que é a quarta, um jogo mais também para preparar e depois aí sim vem a segunda semifinal, mais passo a passo, dia a dia e trabalho. A gente vê um Fluminense cada vez mais sólido, agora com 9 jogos de invencibilidade. Queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo esse trabalho com o Zubeldia, como é que está sendo a convivência ali com a comissão técnica dele, e você vendo também o Fluminense cada vez mais conseguindo resultados bons na temporada. Recém começa tudo, né? Se bem são, não sei quantos jogos você falou. 9 jogos. Ainda falta muito trabalho, muita também coisa por corrigir. Acho que se a gente já começa a se achar, para falar uma palavra,
não vai continuar crescendo como a gente vem crescendo. Agora é quando mais humildade a gente tem que ter. E não deixar de trabalhar, não deixar de ser humilde e acho que o grupo é o que genera isso, né? O grupo é muito competitivo, tem uma competitividade muito sana dentro do que é Fluminense e dentro do que é o CT, e acho que qualquer que entre no lugar de qualquer vai rendir da mesma maneira, porque o jogo é sempre o mesmo, sempre com a característica de cada jogador para ajudar o time, né? Mais umazinha aqui. Eu já perguntei isso pra você, que você sentiu muito a sua ausência do jogo de ida da Copa do Brasil contra o Vasco pela suspensão, né? Hoje você joga a partida de ida de uma semifinal contra eles, sai com 1-0 e vai ter o descanso no meio de semana que você tá suspenso contra o Palmeiras para jogar esse confronto de volta, né? Você tem esse sentimento de querer, entre aspas, vingar aquela semifinal contra o Vasco, que você queria muito jogar a ida, não jogou, o Fluminense acabou eliminado, agora você joga a ida e o Fluminense sai com a vantagem? Eu não gosto de descansar muito, não. Eu acho que se descanso muito, é pior. Nada mais. Lógico. Eu sempre quero estar dentro do jogo. Mas eu acho que, como eu te falei, qualquer que entre no lugar de qualquer vai dar o mesmo aqui neste jogo que sube o dia. Agora hay que aproveitar, hay que trabalhar, também sabendo que a gente tem uma vantagem, mas jogar da mesma maneira, porque também quando um time está com vantagem, se relaxa, eu quero jogar de diferente maneira para defender o resultado. A gente sabe que isso não pode acontecer com nós e continuar a mesma maneira, com o trabalho que a gente vem fazendo, ser mais contundente, a gente já sabe, e perfeccionando dia a dia, pegando mais confiança dia a dia. Recém começa, como eu falei, a gente está em fevereiro ainda. E é isso, deixar o Fluminense o mais para cima possível, é o que a gente trabalha para isso. Continuar, virar página, jogo a jogo, como eu falei, e dia a dia a gente vai melhorando e dando o melhor para o Flu. Lúcio, como foi para vocês dentro de campo conseguir segurar o psicológico com essa arbitragem tão confusa como foi hoje? A gente viu que você era um dos mais nervosos lá com o juiz dentro do campo e ele atrapalhou bastante o jogo. Como é que foi para vocês dentro do campo isso? Fue bien. Difícil, un campo difícil, un rival difícil. Creo que a gente hizo un buen jogo. Son clásicos y a gente tem que ganar los clásicos. Mas a gente ganó y nada, ahora jugar ahora no Maraca con nuestra gente, con nuestro público, en nuestro campo, en nuestro gramado, va a ser un jogo diferente. Costa, queria te perguntar sobre a jogada ensaiada, que acabou com a expulsão do Bernal. Queria saber se realmente ela funciona assim, o Freitas é o último homem para torná-la imprevisível que seja, ou ele tem que ali avaliar o risco de fazer a finalização, ele acabou finalizando em cima da zaga e a bola sobrou pro... No, decisión nuestra que tomamos decisión dentro del campo, practicamos jugadas. Hoy no salió, en otros partidos salió, el escanteo salió, hicimos gol y nadie fala de eso, ¿no? Está fácil así falar cuando acontece cosas ruins, mas es parte del juego, hacer jugada, a veces sabe más, a veces bien, y nada, Facundo hizo un buen trabajo, Facundo fue decisión de él, ganamos o jogo e isso é importante. Gente, são 11 jogos até aqui, 18 gols marcados, 8 gols sofridos. O Fluminense só perdeu uma partida, que foi lá pro Boa Vista, dentro daquele contexto de time alternativo. Venceu todos os clássicos. Os números do Zubeldia são incontestáveis. É claro que esses números serão testados cada vez mais à medida que a temporada avança. Os desafios mais complicados vão chegando. Nos jogos importantes eles vão se acavalando ali. E aí, enfim... É necessário jogo de cintura para poder administrar tudo isso, desgaste, e tirar e continuar tirando o melhor desse time, mas é realmente impressionante. É claro que essa situação ser dada pelo Martinelli realmente não dá para acontecer, né? Eu desconfio que se o Zoologia não tivesse sido expulso, ele teria chamado a atenção, percebido que não tinha ninguém na sobra daquela bola. E aí na falta, citando aí o início da entrevista do Martinelli, alguém teria percebido ali do banco, alguém deveria ter percebido ainda assim. Talvez isso tivesse resolvido, mas é claro que é uma jogada que é ensaiada e alguém esqueceu de cumprir esse papel. Isso é fato.
E não pode realmente acontecer um jogo desse tamanho. Mas, enfim, boas as falas do Martinelli, do Acosta falando aí, Canóbio. Agora é olhar para frente, quarta-feira tem um jogo importantíssimo. É uma pena porque essa vaga na final já era para estar garantida. Se tivesse goleado ontem já estava resolvido. Não aconteceu, vai ter que ir para o Maracanã e continuar tendo atenção. Agora vai ter uma mudança de técnico do outro lado. A gente não sabe como eles vão reagir. Mas, enfim, um passo de cada vez. Agora, pausa no Campeonato Carioca, foco na quarta-feira, porque tem Palmeiras e a gente, claro, vai estar lá para acompanhar tudo, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal e, claro, ao longo do dia a gente volta com muito mais informações por aqui. Tamo junto, valeu!